A noite não foi criada para o tormento dos pensamentos inquietos, mas para o descanso dos sábios. Quando o sol se põe, nossas preocupações também devem repousar. O verdadeiro filósofo encontra nas horas noturnas não o refúgio do escapismo, mas o abraço sereno de alguém que viveu o dia virtuosamente e pode se entregar ao sono com a consciência tranquila. É fim de tarde. As luzes da cidade estão diminuindo gradualmente, e neste momento de transição entre o dia e a noite, muitos de nós nos encontramos presos em uma batalha silenciosa com nossos próprios pensamentos. A mente resiste ao descanso, revivendo conversas, antecipando problemas que podem nunca chegar, julgando decisões que não podem mais ser mudadas. Essa resistência noturna ao sono não é apenas um problema moderno, é uma condição humana que os grandes filósofos estoicos, especialmente Luciano e Sêneca, compreenderam profundamente e para a qual desenvolveram ferramentas extraordinárias. Sêneca, conselheiro de imperadores e um dos pensadores mais práticos da antiguidade, não escrevia de uma torre de marfim acadêmica. Suas reflexões sobre a paz de espírito nasceram de uma vida repleta de responsabilidades políticas, decisões complexas e da pressão constante de navegar em um mundo imprevisível. Quando falava encontrar a paz interior, o fazia a partir da experiência de alguém que enfrentou as tempestades mais intensas da existência humana e descobriu que a verdadeira força não reside em controlar as circunstâncias externas, mas em dominar nossas respostas internas. A filosofia estoica não é uma doutrina de resignação passiva, como alguns interpretam erroneamente, mas um sistema ativo e transformador para construir uma mente resiliente, capaz de manter a serenidade mesmo em meio ao caos. Esta noite, enquanto você se prepara para o descanso, convido você a embarcar em uma jornada por 12 princípios estoicos fundamentais, que não apenas o ajudarão a adormecer, mas também transformarão sua relação com o descanso e, por extensão, com a própria vida. O primeiro grande obstáculo que enfrentamos ao tentar dormir é a nossa incapacidade de nos desapegar do dia que terminou. Nossas mentes funcionam como gravadores implacáveis, registrando em loop cada conversa, cada decisão, cada momento de tensão ou satisfação. Sêneca observou que muitos de nós carregamos o peso do dia inteiro nos ombros até a hora de dormir, como animais de carga que nunca aprendem a se livrar da bagagem. A sabedoria estoica nos ensina que apegar-se aos acontecimentos de um dia que passou é tão inútil quanto tentar segurar água entre os dedos. O dia que terminou não existe mais na realidade. Persiste apenas em nossa memória e em nossa interpretação dos acontecimentos. Quando Sêneca escreveu sobre a impermanência, ele o fez não de uma perspectiva melancólica, mas de uma perspectiva libertadora. Compreender que cada dia é completo em si mesmo, que cada jornada tem seu próprio ciclo de nascimento e morte, nos permite encerrar capítulos com dignidade e elegância. Imagine por um momento que cada dia é como uma peça de teatro. Durante as horas de vigília, desempenhamos o nosso papel com toda a intensidade e dedicação possíveis. Mas quando a cortina cai, é hora de sair do palco, despir o guarda-roupa emocional do dia e permitir que o ator descanse. Isso não significa que esquecemos as lições aprendidas ou ignoramos as responsabilidades do amanhã, mas sim que reconhecemos que há um tempo para a ação e um tempo para o descanso, e confundir esses tempos só cria sofrimento desnecessário. O processo de desapegar do dia exige uma prática consciente de reconhecimento e libertação. É como se fôssemos arqueólogos de nossas próprias experiências, examinando cada evento, não para julgá-lo ou modificá-lo retroativamente, mas para compreendê-lo, então permitir que se integre naturalmente ao museu de nossas memórias. As preocupações do dia, os pequenos triunfos, as pequenas frustrações, todos merecem ser reconhecidos, mas nenhum merece nos manter acordados com sua presença persistente. Sêneca praticava um exercício noturno que chamava de exame de consciência, não sob a perspectiva da autoflagelação, mas sim da observação serena. Ele revisava o dia como um sábio general, analisando uma batalha, não para se atormentar com os erros, mas para extrair sabedoria e, então, fechar o livro naquele dia específico. Essa prática de revisão consciente seguida de libertação intencional é fundamental para desenvolver a capacidade de verdadeiro descanso. O segundo princípio fundamental para encontrar a tranquilidade noturna é aprender a aceitar o imutável. Uma das fontes mais profundas de insônia e ansiedade noturna surge da nossa tendência a lutar mentalmente contra realidades estabelecidas. Passamos horas revisitando situações, imaginando como elas poderiam ter sido diferentes, resistindo a circunstâncias que não podem mais ser mudadas. Essa resistência mental é como tentar empurrar uma montanha com as próprias mãos. Não só é inútil,
como nos esgota completamente. A famosa distinção estoica entre o que está sob nosso controle e o que não está, não é apenas um conceito filosófico abstrato, mas uma ferramenta prática imensamente útil para encontrar paz de espírito. Sêneca entendia que a maior parte do sofrimento humano não decorre das circunstâncias em si, mas de nossas expectativas irrealistas sobre nossa capacidade de controlá-las universalmente. Quando vamos para a cama à noite, e nossas mentes começam a disparar com preocupações sobre trabalho, relacionamentos, saúde ou futuro em geral, estamos vivenciando a tirania de querer controlar o incontrolável. É como se fôssemos maestros de orquestra tentando reger instrumentos que não estão sob nosso controle. O resultado inevitável é frustração, ansiedade e uma sensação de impotência que nos mantém em estado de alerta quando deveríamos estar em repouso. A aceitação estoica da imutável não é uma forma de derrotismo ou passividade. Pelo contrário, é uma estratégia de empoderamento radical. Quando paramos de desperdiçar energia mental lutando contra moinhos de vento, liberamos essa energia para focar nas áreas onde temos real influência: nossas atitudes, nossas respostas, nossas escolhas comportamentais e nosso desenvolvimento de caráter. Pense nas preocupações que normalmente o mantêm acordado. Quantas delas envolvem situações sobre as quais você tem controle direto e imediato? Quantas são ansiedades sobre eventos futuros que podem ou não ocorrer? Quantas são revisitações intermináveis de eventos passados que não podem mais ser alterados? Ao reconhecer honestamente essas categorias, começamos a perceber que grande parte do nosso sofrimento noturno é auto-infligido e, portanto, totalmente evitável. A prática estoica de aceitar o imutável não significa tornar-se indiferente ou apático. Significa reconhecer a diferença entre a preocupação produtiva que leva à ação e a preocupação estéril que apenas gera ansiedade. Quando Sêneca enfrentou decisões políticas complexas ou desafios pessoais, ele não os ignorou, nem fingiu que não importavam. Em vez, ele os abordou com a clareza que advém da distinção entre o que ele poderia influenciar e o que ele deve aceitar. Essa distinção se torna especialmente poderosa durante a noite. A noite não é o momento de resolver os problemas do mundo, ou planejar estratégias complexas. É o momento de reconhecer que fizemos o melhor que podíamos durante o dia, com os recursos e o conhecimento disponíveis, e que amanhã será uma nova oportunidade de aplicar sabedoria e agir. O terceiro elemento crucial para encontrar a serenidade noturna é compreender a relação entre nossos julgamentos e nossa paz de espírito. Sêneca observou que os eventos em si são neutros. É a nossa interpretação desses eventos que lhes dá o poder de nos perturbar ou acalmar. Essa compreensão é revolucionária porque significa que temos muito mais controle sobre nosso bem-estar emocional do que comumente acreditamos. Ao longo do dia, vivenciamos centenas de eventos, conversas, tarefas, encontros, notícias, mudanças de planos. Cada um desses eventos passa pelo filtro de nossos julgamentos e interpretações, antes de gerar uma resposta emocional. O problema surge quando confundimos nossas interpretações com a realidade objetiva. Quando presumimos que nossos julgamentos são fatos indiscutíveis, em vez de perspectivas subjetivas que podem ser examinadas e modificadas. Por exemplo, se recebemos uma crítica de um colega durante o dia, o evento objetivo é simplesmente que alguém expressou uma opinião específica. No entanto, nossa mente pode transformar esse evento neutro em uma narrativa complexa. Isso significa que sou incompetente, minha carreira está em risco, todos pensam mal de mim. Essas interpretações adicionais não são fatos. São julgamentos que adicionamos ao evento original, e são precisamente esses julgamentos que geram perturbação emocional. Quando a noite cai e tentamos descansar, essas interpretações carregadas de emoção continuam a reverberar em nossas mentes. Não nos lembramos simplesmente de que alguém expressou uma opinião. Revivemos toda a narrativa dramática que construímos em torno daquele evento. É como se tivéssemos um projetor mental, exibindo não o filme original do que realmente aconteceu, mas uma versão editada repleta de efeitos especiais emocionais que nós mesmos adicionamos. A prática estoica de separar fatos de julgamentos exige o desenvolvimento da capacidade de observação imparcial. É como nos tornarmos cientistas de nossas próprias experiências, capazes de distinguir entre evidências objetivas e nossas hipóteses subjetivas. Isso não significa nos tornarmos frios ou insensíveis, mas sim desenvolver a precisão mental necessária para responder à realidade como ela é. Em vez de reagir às nossas interpretações distorcidas dessa realidade, Sêneca praticava regularmente esse exercício de decomposição mental.
quando confrontado com uma situação desafiadora. Ele se perguntava: o que realmente está acontecendo aqui, despojado de minhas opiniões e emoções? Essa prática lhe permitiu responder com clareza. Em vez de reatividade emocional, à noite, podemos aplicar essa mesma técnica para aliviar os fardos emocionais que atribuímos aos eventos do dia. A paz de espírito não vem de viver uma vida livre de desafios, o que é impossível, mas de desenvolver a capacidade de lidar com eles, sem adicionar camadas desnecessárias de drama emocional. Quando conseguimos encarar os eventos como pontos de dados neutros que exigem respostas apropriadas. Em vez de tragédias pessoais que justificam sofrimento prolongado, descobrimos que nossa capacidade natural de descanso é restaurada. Essa perspectiva é especialmente libertadora, porque nos devolve o poder de escolha. Não podemos escolher todos os eventos que vivenciamos, mas sempre podemos escolher como os interpretamos e, portanto, como eles nos afetam. Essa compreensão transforma a hora de dormir de um período de ruminação ansiosa em um momento de merecido descanso após um dia de respostas conscientes e deliberadas. O quarto princípio para cultivar a tranquilidade noturna envolve a reconexão com a sabedoria inerente da natureza. Sêneca, como muitos estoicos, via os ritmos naturais como um modelo perfeito de harmonia e equilíbrio. A natureza não luta contra seus próprios ciclos. O dia naturalmente cede lugar à noite. As estações fluem umas nas outras, sem resistência. E cada elemento do mundo natural encontra seu lugar na grande ordem cósmica. Os seres humanos, em sua complexidade psicológica, frequentemente se desconectam dessa sabedoria natural. Tentamos manter a intensidade do dia durante as horas noturnas. Resistimos ao chamado natural para o descanso e tentamos forçar nossas mentes a funcionar de acordo com rotinas artificiais que ignoram nossos ritmos biológicos mais profundos. Essa resistência aos padrões naturais cria uma tensão constante que se manifesta especialmente durante as horas destinadas ao sono. Quando observamos a natureza, vemos que cada elemento tem seu tempo apropriado de atividade e descanso. As árvores não se desculpam por perderem as folhas no outono, nem lutam contra o processo de renovação. Os oceanos não resistem ao ritmo das marés, nem questionam a alternância entre marés altas e baixas. Essa aceitação natural dos ciclos não é passividade, mas profunda sabedoria sobre o funcionamento harmonioso da existência. Sêneca encontrou nessa observação da natureza uma fonte constante de ensinamentos sobre como viver em harmonia com forças superiores a nós mesmos. Não se tratava de adotar uma perspectiva primitiva ou anti-civilização, mas sim de reconhecer que nossos corpos e mentes são projetados para funcionar em harmonia com certos ritmos fundamentais, que não podemos ignorar sem consequências. Durante as horas noturnas, quando a cidade se acalma e as atividades diurnas diminuem, vivenciamos um eco do grande ritmo cósmico que rege toda a existência. A noite não é simplesmente a ausência de luz. É uma presença ativa, um momento específico com energia e propósito próprios. É um momento de regeneração, consolidação da memória, reparo celular e integração das experiências do dia. Resistir a esse chamado natural para o descanso é como nadar contra uma correnteza poderosa. Podemos fazer isso por um tempo, mas eventualmente nos esgotamos, e o rio sempre vence. A sabedoria estoica nos convida a nos tornarmos navegadores habilidosos, que sabem quando remar e quando seguir o fluxo, quando nos esforçar e quando nos render às forças naturais a nosso favor. Essa conexão com a natureza não exige que nos mudemos para o campo ou abandonemos a vida urbana. Significa reconhecer que, mesmo no coração da cidade mais artificial, ainda somos seres naturais sujeitos a ritmos que existiram muito antes de nós e continuarão existindo por muito tempo. Nossos corpos carregam a memória de milhões de anos de evolução, incluindo a sabedoria de quando estar alerta e quando descansar. Quando nos alinhamos conscientemente com esses ritmos naturais, descobrimos que o sono não é algo que devemos conquistar ou forçar, mas algo ao qual podemos nos render com confiança. É como encontrar nosso lugar em uma dança cósmica que sempre existiu, em vez de tentar coreografar nossos próprios passos contra o ritmo universal. O quinto elemento essencial para desenvolver a tranquilidade noturna é fortalecer a mente, não por meio de uma resistência rígida, mas por meio de uma flexibilidade adaptável. Sêneca entendia que uma mente verdadeiramente forte não é aquela que nunca é perturbada, mas aquela que consegue recuperar rapidamente o equilíbrio após qualquer perturbação. É como a diferença entre um carvalho rígido que se quebra em uma tempestade e um bambu flexível que se curva, mas nunca se quebra. Ao longo do dia, nossas mentes enfrentam desafios constantes.
decisões complexas, emoções intensas, mudanças inesperadas, demandas conflitantes, uma mente fraca, ou se quebra sob essas pressões, ou se endurece defensivamente, perdendo a capacidade de responder adequadamente a novas situações. Uma mente estoicamente fortalecida mantém sua flexibilidade e capacidade de resposta, adaptando-se às circunstâncias sem perder seu centro interior. Essa força mental não se desenvolve evitando desafios ou tentando criar uma vida perfeitamente controlada. Em vez disso, ela é cultivada enfrentando as dificuldades com a atitude correta, encarando cada obstáculo como uma oportunidade para desenvolver virtude e sabedoria. Sêneca frequentemente se referia à adversidade como treinamento que a vida nos proporciona para fortalecer nosso caráter, assim como o exercício físico fortalece nossos músculos. Quando a noite cai e nossa mente tenta processar os desafios do dia, uma mente bem treinada não se prende a ciclos de preocupação ou resistência. Em vez disso, ela examina as experiências do dia como dados valiosos, extrai as lições disponíveis e então permite que as informações se integrem naturalmente durante o sono. É como um sistema digestivo mental eficiente, capaz de processar qualquer experiência sem criar indigestão emocional. A fortaleza mental estoica também envolve o desenvolvimento do que poderíamos chamar de imunidade emocional. Isso não significa ficar entorpecido ou desconectado, mas sim desenvolver a capacidade de vivenciar emoções sem ser dominado por elas. É como aprender a observar o próprio clima emocional interno, com a mesma objetividade com que se observa o clima externo, reconhecendo sua presença, respeitando sua influência, mas sem se identificar completamente com suas flutuações temporárias. Essa habilidade é especialmente valiosa durante a noite, quando as defesas psicológicas naturais estão em seu nível mais baixo e tendemos a ser mais suscetíveis a estados emocionais intensos. Uma mente estoicamente fortalecida pode reconhecer: estou sentindo ansiedade neste momento, Ramsay Turner. Sou uma pessoa ansiosa. Podey Observer. A tristeza presente sem concluir. A vida é fundamentalmente trágica. Essa distinção sutil, mas crucial, é a diferença entre saúde mental e sofrimento desnecessário. Sêneca praticava regularmente exercícios de fortalecimento mental, que podemos adaptar para o nosso uso noturno. Um dos seus favoritos era a visualização de obstáculos, na qual imaginava possíveis desafios futuros, não para se angustiar, mas para preparar mentalmente respostas virtuosas. Durante a noite, podemos usar uma versão modificada deste exercício, revisando como respondemos aos desafios do dia e visualizando respostas ainda mais sábias para situações semelhantes no futuro. Esta prática noturna de fortalecimento mental transforma a hora de dormir de um período de vulnerabilidade em um momento de consolidação da sabedoria. Em vez de carregar os resíduos emocionais do dia para o sono, processamos conscientemente essas experiências e as transformamos em recursos para crescimento futuro. É como ter um sistema de purificação mental que elimina toxinas emocionais antes que elas contaminem nosso descanso. O sexto princípio para cultivar a serenidade noturna é desenvolver o que Sêneca chamou de percepção serena, a capacidade de ver os eventos como eles realmente são, despojados das camadas de interpretação emocional que habitualmente lhes adicionamos. Essa habilidade é fundamental, porque a maior parte do nosso sofrimento noturno não provém dos eventos objetivos do dia, mas de nossas percepções distorcidas desses eventos. Imagine que sua mente é como um lago. Durante o dia, esse lago é constantemente agitado pelos ventos de experiências, emoções e pensamentos. As ondulações na superfície distorcem tudo. Os objetos parecem fragmentados. As cores se misturam, e é impossível ver claramente o fundo do lago. A percepção serena é como permitir que o lago se acalme completamente, até que a superfície se torne um espelho perfeito que reflita a realidade sem distorção. Essa calma perceptiva não surge da evitação de experiências intensas ou da supressão de emoções. Em vez disso, surge do desenvolvimento da capacidade de vivenciar tudo plenamente, sem adicionar camadas desnecessárias de drama ou interpretação. É como aprender a ser uma testemunha perfeita de nossas próprias vidas, totalmente presentes e engajados, mas sem a necessidade compulsiva de transformar cada experiência em uma narrativa épica sobre nós mesmos. Sêneca observou que muitas das nossas perturbações noturnas decorrem do que ele chamou de julgamentos precipitados, conclusões precipitadas, que tiramos sobre o significado dos acontecimentos. Se alguém não responde imediatamente à nossa mensagem, concluímos que está zangado conosco. Se um projeto não se desenvolve de acordo com as nossas expectativas,
decidimos que somos incompetentes. Se sentimos dor física, presumimos que algo terrível está errado com a nossa saúde. Esses julgamentos precipitados funcionam como amplificadores emocionais, transformando eventos neutros em crises pessoais. A percepção calma nos permite apertar o botão de pausa antes de tirarmos conclusões precipitadas. Permite-nos perguntar: o que eu realmente sei sobre esta situação? Que evidências tenho para minhas interpretações? Existem explicações alternativas que eu não considerei? Durante a noite, quando nossas mentes tendem a ampliar os problemas e criar cenários catastróficos, essa capacidade de perceber com clareza torna-se inestimável. Em vez de permitir que nossa imaginação construa torres de ansiedade sobre alicerces de incerteza, podemos ancorar nossa atenção no que realmente sabemos e distinguir claramente entre fatos verificáveis e especulações emocionais. A prática da consciência calma também nos ajuda a reconhecer a diferença entre dor e sofrimento. A dor é frequentemente inevitável, a perda dói, a rejeição é desconfortável, a incerteza gera ansiedade natural. Mas o sofrimento adicional que criamos por meio de nossas interpretações dramáticas é inteiramente opcional. Quando conseguimos vivenciar a dor pura de uma situação sem adicionar as camadas de sofrimento que advêm de nossas histórias sobre essa dor, descobrimos que mesmo experiências difíceis podem ser processadas e liberadas naturalmente. Essa clareza perceptiva transforma fundamentalmente nossa relação com o descanso noturno. Em vez de trazer para a cama uma coleção de dramas emocionais que precisam urgentemente de resolução, trazemos experiências claramente processadas que podem ser pacificamente integradas durante o sono. É como a diferença entre tentar dormir com um filme de ação passando em nossas mentes e permitir que a mente se acomode no silêncio sereno da compreensão clara. O sétimo elemento crucial para encontrar a tranquilidade noturna é aprender a discernir entre o que é verdadeiramente importante e o que parece meramente urgente ou dramático no momento. Sêneca dedicou grande parte de sua filosofia a essa distinção fundamental, reconhecendo que uma vida bem vivida requer clareza sobre o que merece nossa atenção emocional e o que pode ser observado com sereno distanciamento. Em nossas vidas modernas, somos constantemente bombardeados com estímulos que competem por nossa atenção e preocupação. Notícias dramáticas, pequenos conflitos interpessoais, flutuações em nosso trabalho, opiniões alheias sobre nós, mudanças em nossos planos, problemas tecnológicos. Tudo nos é apresentado com o mesmo nível de intensidade e aparente urgência, sem um sistema claro de prioridades baseado em valores profundos. Tratamos cada perturbação como se fosse uma crise que exige toda a nossa atenção emocional. A sabedoria estoica nos ensina que apenas algumas coisas na vida merecem verdadeiramente nosso profundo comprometimento emocional: o desenvolvimento do nosso caráter, o cultivo das nossas virtudes, o cumprimento das nossas responsabilidades genuínas para com os outros e o crescimento da nossa sabedoria e compreensão. Todo o resto, por mais importante que seja na prática, pertence à categoria do que os estoicos chamavam de indiferentes. Coisas que podem ser preferidas ou evitadas, mas que não devem perturbar a nossa paz fundamental. Essa distinção não significa se tornar apático ou irresponsável. Um estoico pode trabalhar diligentemente para conquistar uma promoção, manter bons relacionamentos, cuidar da saúde e administrar suas finanças com responsabilidade. A diferença está no nível de identificação emocional com os resultados. Quando sabemos que nosso valor fundamental como pessoas não depende do sucesso desses esforços externos, podemos trabalhar para alcançá-los com energia e dedicação, sem o sofrimento adicional que advém de tornar nossa autoestima dependente de resultados que não controlamos totalmente. Durante a noite, essa clareza de valores torna-se especialmente importante. As preocupações do dia podem parecer igualmente importantes quando estamos cansados e nossas defesas psicológicas estão baixas. A mente ansiosa não distingue entre tenho uma apresentação importante no trabalho amanhã e amanhã tenho que decidir se mantenho minha integridade em uma situação eticamente ambígua. Ambas as situações podem gerar a mesma quantidade de preocupação, mas apenas uma delas toca o cerne do que realmente importa em uma vida bem vivida. Sêneca praticava regularmente um exercício de esclarecimento de valores que podemos adaptar para o nosso uso noturno. Ele se perguntava: se eu explicasse a uma pessoa perfeitamente sábia por que esta situação está me perturbando, conseguiria justificar meu nível de preocupação emocional? Este exercício mental não visa julgar a si mesmo com severidade, mas sim obter perspectiva sobre a proporção apropriada entre o tamanho de um problema e a quantidade de energia emocional que dedicamos a ele.
Essa prática de discernimento nos ajuda a desenvolver o que poderíamos chamar de economia emocional, a capacidade de investir nossos limitados recursos emocionais nas áreas onde eles podem gerar maior crescimento e bem-estar genuíno. Quando sabemos quais são nossas verdadeiras prioridades, podemos encarar pequenos desafios com a atitude relaxada de alguém jogando um jogo, em vez de lutar pela própria vida. Essa mudança de perspectiva transforma drasticamente a qualidade do nosso sono noturno. Em vez de nos sobrecarregarmos com centenas de preocupações aparentemente igualmente importantes, podemos distinguir entre as poucas questões que merecem reflexão séria e as muitas que podem ser deixadas para o processamento natural da nossa mente durante o sono. O oitavo princípio fundamental para cultivar a serenidade noturna é aprender a nos entregar completamente ao momento presente, libertando-nos tanto dos resíduos do passado quanto das antecipações do futuro. Sêneca observou que a maior parte do sofrimento humano não ocorre no momento presente, mas em nossas jornadas mentais, para tempos que não existem mais, ou que ainda não chegaram. Essa tendência se intensifica drasticamente durante a noite. Quando vamos para a cama e as atividades externas diminuem, nossas mentes muitas vezes se transformam em uma máquina do tempo descontrolada. Viajamos no tempo para reviver conversas, repensar decisões ou reviver momentos de constrangimento ou dor. Avançamos para antecipar problemas futuros, planejar respostas para situações hipotéticas ou nos preocupar com possibilidades que podem nunca se materializar. Essa jornada mental constante é exaustiva e contraproducente, porque nenhum desses destinos temporários é real neste momento. O passado já cumpriu seu propósito, nos ensinou lições valiosas, nos proporcionou experiências que nos fortaleceram e nos trouxe exatamente onde estamos agora. Continuar a remoer mentalmente o passado é como um ator que se recusa a sair do palco após o término da peça. Da mesma forma, o futuro ainda não existe em forma concreta. Ele pode ser influenciado por nossas ações presentes, mas não pode ser completamente controlado por nossa preocupação. Dedicar tempo mental ao futuro antes que ele chegue é como um fazendeiro que se preocupa tanto com a colheita que se esquece de plantar as sementes. A prática estoica de se entregar ao momento presente, especialmente durante as horas noturnas, não é uma técnica de relaxamento superficial, mas um profundo ato de confiança na ordem natural do tempo. Ela reconhece que este momento, este exato instante em que nos deitamos nos preparando para dormir, contém tudo o que precisamos para estarmos inteiros e em paz. Sêneca descreveu esse estado como viver de acordo com a natureza, mas aplicado especificamente ao fluxo do tempo. Assim como não tentamos fazer o dia nascer durante a noite, ou forçar a primavera durante o inverno. Não precisamos tentar viver em tempos que não correspondem ao momento presente. Há um tempo para a ação diurna e um tempo para o descanso noturno. E resistir a esse ritmo natural só cria uma tensão desnecessária. Entregar-se ao momento presente à noite envolve reconhecer que as horas noturnas têm um propósito específico, não servem para resolver problemas complexos, planejar estratégias detalhadas ou processar traumas emocionais profundos. Servem para permitir que a mente e o corpo se restaurem, para que o processamento subconsciente natural faça seu trabalho, e para renovar nossos recursos para o dia seguinte. Essa entrega requer um tipo de fé prática, a confiança de que o descanso genuíno é uma ação produtiva em si mesma, não uma perda de tempo ou uma fuga de responsabilidades. Quando conseguimos abraçar plenamente o momento presente de preparação para o sono, descobrimos que esse momento contém uma plenitude e uma paz que não requer nada adicional do passado ou do futuro para ser completo. O nono elemento essencial para desenvolver a tranquilidade noturna é permitir que a razão descanse. Durante o dia, nossa mente racional está constantemente em ação, analisando situações, tomando decisões, resolvendo problemas e planejando atividades. Essa função executiva da mente é inestimável para lidar com as complexidades da vida diurna, mas pode se tornar um obstáculo ao descanso quando não sabemos como desligá-la adequadamente. Sêneca compreendeu que mesmo nossas faculdades mais valiosas têm momentos apropriados para se manter ativas e momentos apropriados para descansar. Um músico habilidoso sabe quando tocar e quando permitir o silêncio. Um orador sábio conhece o poder das pausas. Um pensador profundo entende que as melhores ideias frequentemente emergem durante períodos de quietude mental, não de análise forçada. A dificuldade surge porque nossa cultura moderna tende a valorizar a atividade mental constante como sinônimo de produtividade e valor pessoal. Desenvolvemos uma espécie de vício em análise, acreditando que, se conseguirmos pensar bastante sobre um problema,
encontraremos uma solução imediata. Essa mentalidade transforma a hora de dormir em apenas mais uma sessão de trabalho, onde a mente continua a correr até o limite, tentando descobrir a vida. A sabedoria estoica nos ensina que há um tempo para análise ativa e um tempo para observação serena. Durante as horas da noite, a mente pode alternar entre o modo fazer e o modo ser. Em vez de tentar analisar, categorizar ou resolver cada pensamento que surge, podemos simplesmente observar o fluxo da consciência com a mesma tranquilidade com que observaríamos as nuvens cruzando o céu. Essa transição da análise para a observação não é passividade mental, mas uma forma diferente de inteligência. É a inteligência de saber quando aplicar esforço e quando permitir que os processos naturais assumam o controle. Muitas das nossas melhores ideias, nossas soluções mais criativas e nossos insights mais profundos surgem durante esses períodos de quietude mental. Quando paramos de forçar respostas e permitimos que a sabedoria emerja naturalmente. Sêneca praticava o que poderíamos chamar de meditação de observação serena. Períodos em que ele simplesmente observava o conteúdo de sua mente, sem sentir necessidade de fazer nada com ele. Pensamentos podiam surgir e desaparecer, emoções podiam surgir e se transformar. Memórias podiam emergir e se dissolver. Tudo dentro de um campo de consciência serena, que não precisava editar ou aprimorar a experiência. Esta prática é especialmente valiosa durante a transição para o sono. Em vez de ser tratado como mais um problema para a mente resolver, como posso adormecer mais rápido, o processo de adormecer torna-se um exemplo perfeito de entrega aos processos naturais. O sono não pode ser conquistado ou forçado, ele só pode ser permitido e recebido. O 10º princípio para cultivar a serenidade noturna é nos libertarmos do peso das opiniões externas a nosso respeito. Sêneca observou que uma das fontes mais persistentes de ansiedade humana é a nossa constante preocupação com a forma como os outros nos percebem, julgam e avaliam. Essa preocupação se intensifica durante a noite, quando as defesas naturais estão baixas, e tendemos a exagerar a importância de cada interação social do dia. Ao longo do dia, nossas mentes estão constantemente processando sinais sociais. Meu chefe aprovou minha apresentação, o que meu parceiro achou do meu comentário no jantar. Percebi desaprovação na expressão do meu amigo, por que meu colega não respondeu imediatamente à minha mensagem? Essa vigilância social constante é exaustiva e nos mantém em um estado de alerta incompatível com repouso profundo. A sabedoria estoica nos ensina que nosso valor fundamental como seres humanos não depende da aprovação ou desaprovação dos outros. Isso não significa nos tornarmos antissociais ou indiferentes aos relacionamentos, mas sim reconhecer a diferença entre ser atencioso com os outros e tornar nossa autoestima dependente de suas opiniões variáveis e muitas vezes imprevisíveis. Sêneca distinguia entre nosso caráter real e nossa reputação. O caráter real é composto por nossas virtudes genuínas, nossas intenções honestas e nosso compromisso em fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Reputação é simplesmente o que os outros pensam que sabem sobre nós. Com base em informações limitadas, filtradas por seus próprios preconceitos e experiências, quando conseguimos ancorar nosso senso de valor em nosso caráter real, em vez de em nossa reputação, experimentamos uma liberdade extraordinária. Não precisamos mais gastar energia mental durante a noite, revisando cada interação do dia, para determinar se ganhamos ou perdemos pontos no jogo social. Em vez disso, podemos simplesmente nos perguntar: agi de acordo com meus valores? Tratei os outros com respeito? Fui honesto em minhas comunicações? Essa liberdade em relação a opiniões externas é especialmente importante durante a noite, pois é quando nossas mentes tendem a ampliar pequenos incidentes sociais e transformá-los em crises de identidade. Um comentário indireto de um colega se torna evidência de nossa incompetência. Uma expressão momentânea de irritação por parte do nosso parceiro se torna um sinal de que nosso casamento está em crise. A falta de resposta imediata à nossa mensagem se torna prova de que não somos valorizados. Sêneca praticava um exercício noturno, em que revisava as interações do dia, não sob a perspectiva de o que os outros pensaram de mim, mas sim de como posso melhorar meu caráter com base nessas experiências. Essa mudança de foco transforma as interações sociais de fontes de ansiedade em oportunidades de crescimento pessoal. O 11º princípio fundamental para desenvolver a tranquilidade noturna é reconhecer e exercer nosso poder de escolha. Mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, sempre mantemos a capacidade de escolher nossas respostas internas. Essa compreensão é profundamente fortalecedora, pois significa
que nunca somos completamente vítimas de circunstâncias externas. Ao longo do dia, enfrentamos constantemente situações que parecem nos privar do nosso poder de escolha. Nosso chefe toma decisões que afetam nosso trabalho. Outras pessoas agem de maneiras que impactam nossos planos. Eventos inesperados interrompem nossas rotinas. À primeira vista, pode parecer que estamos à mercê de forças externas sobre as quais não temos controle. A genialidade da filosofia estoica reside no reconhecimento de que, mesmo quando não podemos controlar eventos externos, sempre mantemos o controle sobre nossa resposta interna a eles. Essa resposta interna inclui nossas interpretações, nossas atitudes emocionais, nossos julgamentos sobre a situação e nossas decisões sobre quais ações tomar dentro das opções disponíveis. Sêneca frequentemente enfatizava que esse poder de escolha é inviolável. Mesmo na prisão, uma pessoa pode escolher manter sua dignidade. Mesmo diante da morte, pode-se escolher fazê-lo com coragem. Mesmo em meio a um fracasso externo, podemos escolher extrair lições valiosas e manter nosso compromisso com o crescimento pessoal. Durante a noite, esse princípio se torna especialmente relevante, pois é quando nossa mente tende a rever as situações do dia a partir de uma perspectiva de impotência. Concentramos-nos no que deu errado, no que os outros nos fizeram, em como as circunstâncias conspiraram contra nós. Essa perspectiva de vitimização não é apenas desmoralizante, mas também factualmente incompleta. A prática estoica noturna envolve rever o dia sob a perspectiva do poder de escolha. Em cada situação desafiadora, podemos nos perguntar: como escolhi responder? Que outras opções de resposta estavam disponíveis? Como posso exercer meu poder de escolha com mais sabedoria em situações futuras semelhantes? Essa abordagem transforma eventos desafiadores de fontes de arrependimento em oportunidades de empoderamento. Essa perspectiva não nega a realidade de que alguns eventos são genuinamente difíceis, ou que algumas circunstâncias limitam nossas opções externas, mas reconhece que, dentro de qualquer conjunto de limitações externas, sempre há espaço para escolhas conscientes. Esse espaço pode ser pequeno, mas é real, e exercê-lo conscientemente é o que distingue uma vida vivida intencionalmente de uma simplesmente vivenciada passivamente. Quando vamos para a cama à noite, com a consciência de que exercemos nosso poder de escolha da melhor maneira possível durante o dia, experimentamos uma forma específica de paz que vem de saber que fomos agentes ativos em nossas próprias vidas, não meros objetos passivos de forças externas. O 12º e último princípio para cultivar a serenidade noturna é construir um caráter inabalável, baseado em virtudes sólidas. Sêneca entendia que a verdadeira paz de espírito não advém de evitar desafios ou de criar uma vida perfeitamente controlada, mas de desenvolver um núcleo interior tão forte e bem fundamentado que possa permanecer estável, independentemente das tempestades externas que possam surgir. Caráter, no sentido estoico, não é simplesmente seguir regras morais ou manter uma reputação social positiva. É o desenvolvimento sistemático de qualidades internas que nos permitem responder a qualquer situação com sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Essas virtudes não são abstrações filosóficas, mas capacidades práticas que são fortalecidas pelo uso consistente. Como músculos desenvolvidos por meio de exercícios regulares, ao longo do dia, cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para exercitar essas virtudes. Uma conversa difícil nos permite praticar a paciência e a comunicação clara. Uma tentação nos dá a chance de fortalecer nosso autocontrole. Uma injustiça nos permite desenvolver a coragem de defender o que é certo. Um mal-entendido nos oferece a oportunidade de praticar o perdão e a compreensão. Quando construímos consistentemente nosso caráter, por meio dessas práticas diárias, desenvolvemos o que Sêneca chamou de refúgio interior, um lugar de força e paz que não pode ser tocado por circunstâncias externas. Esse refúgio não é um lugar físico, mas um estado de ser que surge da consciência de que desenvolvemos os recursos internos necessários para lidar com qualquer desafio que a vida possa apresentar. Durante a noite, esse refúgio interior torna-se especialmente valioso. Em vez de irmos para a cama sentindo-nos vulneráveis às incertezas do mundo, podemos descansar na confiança de que temos sistematicamente desenvolvido nossa capacidade de responder com sabedoria a qualquer coisa que o amanhã possa trazer. Essa confiança não é arrogância ou negação de desafios reais, mas a paz que advém de saber que estamos internamente preparados para qualquer eventualidade. Construir o caráter é um projeto para a vida toda, mas seus benefícios são vivenciados imediatamente. Cada ato de virtude, por menor que seja, contribui para essa força interior. Cada escolha de responder com sabedoria, em vez de reatividade. Cada momento de escolha dá coragem em vez do conforto.
cada decisão de agir com justiça, mesmo quando inconveniente, tudo isso contribui para a criação de uma personalidade capaz de encarar a vida com genuína serenidade. Quando nos preparamos para dormir depois de um dia em que tentamos conscientemente agir de acordo com nossos valores mais elevados, experimentamos o que Sêneca descreveu como a paz do sábio, não a ausência de desafios, mas a presença de recursos internos suficientes para lidar com esses desafios com elegância. Esta noite, ao permitir que esses princípios estoicos se integrem à sua consciência, lembre-se de que não precisa dominar todos esses conceitos de uma só vez. A sabedoria estoica, como todas as habilidades valiosas, é desenvolvida gradualmente por meio da prática consistente. A cada noite que você escolher aplicar pelo menos um desses princípios, estará contribuindo para a construção de uma mente mais serena e resiliente. O sono que o aguarda não é apenas um período de descanso físico, mas uma oportunidade para sua mente processar as lições do dia e integrar a sabedoria que você vem cultivando. Ao acordar amanhã, você não só estará fisicamente revigorado, mas também mentalmente fortalecido por ter praticado esses princípios transformadores. A tranquilidade que você está desenvolvendo não se limita às horas noturnas. Cada prática de serenidade que você cultiva na quietude da noite se torna um recurso disponível durante os desafios do dia seguinte. Você está construindo o que os estoicos consideravam o maior tesouro possível: uma mente capaz de manter a paz. Independentemente das circunstâncias externas que possam surgir, permita-se agora entregar-se totalmente a este processo. Você realizou o trabalho do dia com as melhores intenções e habilidades disponíveis. Aplicou princípios da sabedoria ancestral aos desafios contemporâneos. Escolheu o crescimento em vez do conforto, a sabedoria em vez da reatividade, e a paz interior em vez da turbulência externa. Este é o momento de permitir que todos esses esforços se integrem naturalmente, enquanto seu corpo e sua mente se restauram para as oportunidades do amanhã. A filosofia estoica não é apenas um conjunto de ideias a serem estudadas, mas um modo de vida a ser vivenciado. Esta noite, ao permitir que o sono venha naturalmente, você estará vivendo estes princípios em sua aplicação mais pura. A entrega confiante aos processos restauradores naturais, sustentada pela certeza de que construiu os recursos internos necessários para qualquer desafio futuro. Que seu sono seja profundo, seu descanso completo e seu despertar repleto da energia serena que advém de uma mente bem treinada e de um caráter solidamente construído. Os princípios estoicos que você explorou esta noite não são apenas filosofia, mas ferramentas práticas para criar uma vida com significado, propósito e genuína tranquilidade. A sabedoria de Sêneca, forjada nas complexidades da vida romana e purificada no cadinho da experiência humana universal, agora vive em sua prática noturna. Cada vez que você escolhe a serenidade em vez da turbulência, está honrando uma tradição de sabedoria que guia os seres humanos rumo à paz interior há mais de 2000 anos. Agora feche os olhos com a certeza de ter plantado sementes de sabedoria, que continuarão a crescer durante o seu sono e a florescer nas ações do dia seguinte. A paz que você busca não está em algum lugar externo que você precisa alcançar, mas sim nos princípios que você já começou a incorporar ao seu modo de vida. Se esta exploração da sabedoria estoica ressoou com você, convido-o a continuar esta jornada de crescimento interior. Compartilhe esta experiência com outras pessoas que podem se beneficiar destes princípios transformadores. Inscreva-se para receber mais conteúdo que o ajudará a construir uma vida com mais serenidade e significado. Comente abaixo qual princípio foi mais útil para você esta noite e permita que sua experiência inspire outras pessoas em seu próprio caminho para a tranquilidade genuína. A comunidade de buscadores de sabedoria se fortalece quando compartilhamos nossas descobertas e apoiamos o crescimento uns dos outros. Sua prática noturna desses princípios estoicos não é apenas um benefício pessoal, mas uma contribuição para um mundo que precisa desesperadamente de mais pessoas capazes de manter a calma e reagir com sabedoria em meio à turbulência. Que você acorde amanhã não apenas fisicamente descansado, mas espiritualmente renovado, levando consigo as ferramentas estoicas que podem transformar qualquer dia comum em uma oportunidade extraordinária para o crescimento do caráter e a prática da virtude.